Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário BBPO11. E só lembrando, se você quiser que eu fale a respeito de um fundo imobiliário, é só você deixar no comentário, porque eu tenho uma lista que anoto todos os pedidos e de tempos em tempos eu vou reduzindo essa lista postando os vídeos que vocês pedem. Claro, um vídeo ou outro pode demorar um pouco, porque demanda aí um certo trabalho, tem a questão também que eu faço pela ordem que me pedem, e eu publico aí geralmente entre 3 e 4 vídeos por semana. E logicamente a demanda por vídeos é muito mais que isso, mas eu tento trazer aqui para você o máximo de conteúdo que eu posso atualmente. Mas vamos lá então, sem enrolação, falar do fundo imobiliário BBPO11. Ele é um fundo de tijolo e atualmente está com dividend yield superior a 11%. Na minha opinião, um excelente dividend yield considerando que ele é um fundo de tijolo. Temos também que atualmente ele está sendo negociado a R$ 97,49. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 100,96, ele está com aproximadamente 3% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Vamos então aqui entrar em algumas características gerais do fundo imobiliário. Por exemplo, ele teve seu início em dezembro de 2012, então é um fundo já relativamente antigo aí no mercado. Ele é gerido e administrado pela BV, que cobra aí uma taxa de administração de apenas 0,28% ao ano. Isso porque eles não têm tanto trabalho assim com o fundo, né? Até porque o objetivo do fundo é adquirir agências e centros administrativos do Banco do Brasil para alugá-los ao próprio Banco do Brasil pelo prazo inicial de 10 anos. Mas veja, ele teve seu início em 2012, então o prazo de 10 anos acabou em 2022. Então eu vou te mostrar algumas questões referentes aos contratos aí com o Fundo Imobiliário e o Banco do Brasil. E é bom você já ver que o Fundo Imobiliário tem apenas um inquilino, né? No caso, o Banco do Brasil, que possui atualmente 64 imóveis aí do fundo imobiliário. Vamos então aqui nos aprofundar e ver algumas características. Uma coisa que eu sempre gosto de olhar é a respeito da liquidez. Quantas pessoas tem comprando cotas e quantas pessoas tem vendendo cotas, para a gente saber se a gente consegue comprar ou vender de forma rápida. E veja que atualmente o fundo possui mais de 74 mil cotistas. Logicamente ele tem uma excelente liquidez, né? Muita gente vendendo e muita gente comprando cotas. Temos aqui em 2017 uma liquidez diária de mais de 2 milhões, em 2018 mais de 2 milhões, em 2019 mais de 3 milhões, em 2020 mais de 4 milhões, 2021 mais de 2 milhões, em 2022 mais de 1 milhão e atualmente mais de 1 milhão. Isso mostra que o fundo imobiliário realmente possui uma excelente liquidez, isso aqui é mais um ponto positivo. Outra coisa que eu sempre gosto de olhar é comparar a performance do fundo imobiliário com a performance do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E veja que desde o início o IFIX valorizou 100,83%. Já desde o início do fundo imobiliário ele valorizou mais de 109%. Então temos aqui outro ponto positivo. O fundo vem não tranquilamente, mas vem superando o IFIX. Quanto ao portfólio do fundo imobiliário, a respeito dos contratos que eu gostaria de entrar, primeiro eu quero ressaltar isso aqui. O Banco do Brasil desocupou totalmente o imóvel Carijó e desocupou parcialmente o imóvel Ipiranga. Então, atualmente, o fundo imobiliário possui, olha só, ele possui 64 imóveis aí no seu portfólio, sendo 62 com área total alugada e um com área parcial. Então aí a gente já tem que o fundo possui um imóvel que atualmente está vago. Aqui eu sei que está pequeno, mas é só para te mostrar o tanto de imóveis que o fundo imobiliário possui participação. Cara, é uma boa diversificação, eles são localizados aí em diversos estados, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Eu quero falar a respeito dos contratos. O fundo possui atualmente 62 imóveis alugados em sua totalidade e um de forma parcial. E os seus contratos vão vencer em novembro de 2027. Todos eles, até porque é o mesmo inquilino, né? Se você olhar aí, todos eles vão vencer em novembro de 2027. Quanto à localização aí desses imóveis, temos aqui o seguinte, que ele possui imóveis espalhados em vários estados, mas temos aqui a predominância em São Paulo, que pega aproximadamente 38%. Mas, apesar dessa concentração em São Paulo, eu quero frisar isso aqui para você.
Quando a gente olha a participação na receita de cada imóvel, a gente olha aqui, ó, eu sei que está bem pequeno, mas é só para te mostrar que aproximadamente 20% da receita vem apenas de um imóvel localizado aqui em Brasília. Já trabalhei ali perto, o imóvel é bem localizado, é bem bonito, fica ali bem no centro da cidade, mas assim, o Banco do Brasil pode a qualquer momento escolher outro imóvel e mudar ali para aquele imóvel, até porque o contrato, ó, vai vencer em novembro de 2027. Na minha opinião, está bem aí em cima. Alguns podem me chamar de louco, mas pensa comigo, se a empresa daqui 3, 4, 5 anos achar um imóvel melhor, achar um imóvel mais barato, ela vai mudar sim para aquele outro imóvel. Ah, tem questão aí de estrutura e tudo mais, mas assim, eu gosto de me precaver e levantar todas as hipóteses antes de investir em um fundo imobiliário. Eu, com todos esses dados, agora eu vou dar a minha opinião, lembrando, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E bem, realmente esse fundo está com um bom dividend yield, está mais barato do que o seu valor patrimonial, possui contratos que vão vencer em novembro de 2027, possui aí vários imóveis em sua carteira, né? São 64 imóveis, sendo 62 totalmente alugados e um parcialmente alugado, então ele tem aí basicamente um imóvel e meio que está vago, mas assim, ele possui apenas um inquilino e no caso é o Banco do Brasil. Dificilmente um banco vai quebrar aqui, né? Principalmente um bancão aí como o Banco do Brasil. Quem acompanha os balanços patrimoniais do Banco do Brasil sabe o que eu estou falando. Então assim, dificilmente ele vai quebrar. Nisso eu fico totalmente tranquilo. Mas estamos falando aqui de uma empresa. Ela pode tranquilamente daqui 3, 4, 5 anos rescindir um contrato com algum desses imóveis. E aí, como é que fica? Até porque estamos falando aqui de agências bancárias. Vai ser muito mais difícil você alugar para outro tipo de inquilino. Sendo sincero, como possui apenas um inquilino, na minha opinião não vale a pena, mas eu entendo aqueles que acham que vale a pena porque afinal ele possui ótimos pontos positivos. Se for ficar entre o BBPO11 e o BBRC11, particularmente eu ficaria entre o BBRC11, até porque ele possui também imóveis locados também para apenas o Banco do Brasil. Mas veja, um dividend yield atualmente superior a 12%, e quando a gente compara aqui o seu preço de R$ 104,66 com seu valor patrimonial de 108,15, temos aqui um PVP de 0,97, ou seja, aproximadamente 3% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Basicamente é um desconto parecido, ó, aproximadamente aqui também 3% de desconto frente ao seu valor patrimonial no caso do BBPO11. E quando a gente olha aí a carteira de ativos do fundo imobiliário, eu sei, ele possui muito menos ativos do que o BBPO11 e todos eles, ó, são localizados em São Paulo. Mas por que eu prefiro investir no BBRC11 ao BBPO11? Porque na minha opinião, claro, cada um vai ter a sua própria opinião, mas na minha opinião é muito mais fácil para o BBRC11 alugar os imóveis para outros inquilinos se o Banco do Brasil porventura queira sair. Até porque estamos falando aqui de tipos de imóveis, ó, estilo e também varejo, e na minha opinião muito melhores localizados do que o BBPO11. Claro, é a minha opinião e outros investidores podem pensar aí diferente. Então, resumindo, os fundos imobiliários, esses dois que eu passei aqui para vocês, eles realmente possuem aí ótimos pontos positivos, tem ali alguns pontos negativos, como por exemplo aquela concentração em apenas um imóvel, no caso do BBPO11, né, da receita de aproximadamente 20% do imóvel aqui em Brasília, mas entre o BBPO11 e o BBRC11, eu particularmente ficaria com o BBRC11, apesar de não gostar muito de fundos imobiliários que possuem apenas um inquilino, até porque a gente tem no mercado vários fundos imobiliários de diversos segmentos, com ótimos imóveis, com vários inquilinos. A gente tem, por exemplo, bons fundos imobiliários do segmento de logística, bons fundos imobiliários do segmento de shopping. Se você quiser entender um pouco mais a respeito desses fundos imobiliários, eu vou deixar um card bem aqui em cima, mas me diga aí nos comentários, o BBRC11 para você vale ou não vale a pena? Comenta aí, eu gosto bastante dessa participação e não se esqueça, esse vídeo aqui é apenas educacional e de forma alguma é recomendação de investimento. Fico por aqui e nos vemos no próximo.